Para terminar a parte de entrada e saída da aula, nós vamos ver agora, focar um pouquinho mais na parte externa da entrada e saída, que significa um pouco mais sobre o módulo de entrada e saída e o que vem para fora do módulo. O módulo ele pode ser serial ou paralelo. O módulo paralelo está caindo em desuso. Porta paralela é aquela antiga com vários pinos que se usava, por exemplo, para conectar uma impressora. Portas seriais hoje quais são? SATA é serial, USB é serial e todos os S nessas siglas ela correspondem a serial. Thunderbolt é serial, enfim, as portas seriais é que dominam hoje. Qual é a razão disso? É porque é muito difícil você sincronizar todos os fios de uma porta paralela para que os dados venham numa mesma frequência todos juntos. Acaba que um fio acaba atrasando em relação aos outros, então você tem que reduzir o tempo ou a frequência com que a interface opera. Como a gente consegue chegar a gigahertz de transmissão de dados hoje em dia, com uma porta paralela ficaria muito complicado. Então passou-se a usar a porta serial. Muito embora venha menos dados, sejam transmitidos menos bits ao mesmo tempo, você consegue uma frequência absurdamente maior e por isso que ela hoje é a interface padrão. E nós vamos falar aqui de duas interfaces. A primeira é Thunderbolt. Essa interface é uma das mais modernas, já existe o Thunderbolt 2 e 3, que são extensões dessa daqui, enquanto que a Thunderbolt 1 chega a 10 gigabits por segundo, a Thunderbolt 3 chega a 80 gigabits por segundo no seu processamento, ou na sua transmissão. Ela começou com a Intel junto com a Apple, os modelos 2 e 3 dessa interface foram tomados principalmente pela Intel no desenvolvimento. Essa tecnologia ela combina não só a transmissão de dados para dispositivos periféricos genéricos, mas também ela permite que dispositivos bem aplicados, bem específicos sejam utilizados, como por exemplo vídeo, áudio, até mesmo você alimentar dispositivos por meio dessa interface, desse barramento. Interessante notar é que atualmente isso é muito importante, uma vez que muitos dispositivos móveis são usados para conexão e a gente não quer mais usar uma tomada para cada dispositivo que a gente liga no nosso computador. Por exemplo, se você vai ligar um HD externo, é muito indesejável você ter que ter uma tomada para ligar ele. Por que não ligar diretamente e dar energia suficiente para ele ser executado por meio do barramento? E essa é a ideia do Thunderbolt. Ele é compatível com USB, com o Thunderbolt 3 com USB-C, que é o novo padrão. Enfim, é usado em muitos computadores e para fins profissionais, inclusive. Aqui está uma figura de como é que é a implementação do Thunderbolt. Ele tem dois tipos de comunicação de barramento interno, que basicamente é o DisplayPort via PCI Express. Esse é um controlador Thunderbolt que ele faz a comunicação com o sistema. Mas esse controlador ele também faz a comunicação com o mundo externo. E esse controlador, como é que ele funciona? Ele liga um conector para ligar ao mundo externo e o conector de um outro lado liga-se com outro controlador. Então, esse tipo de interface do Thunderbolt, ele requer que um controlador extra, um chip, seja colocado dentro do dispositivo para que ele possa se comunicar por meio dessa interface. Ele permite, inclusive, que você faça daisy chain, que é ligar um no outro em sequência. Então é muito interessante, mas é um recurso um pouco mais caro do que uma USB simples. E aqui está um pouquinho sobre a arquitetura dele. Ele tem basicamente 4 camadas. Tem a camada física, que a gente chama, ela foi desenvolvida para que tenha pouca latência e seja uma transmissão efetiva. Ela pode se ligar então aos conectores e do outro lado para cima a gente tem a camada de transporte e a camada de aplicação. A camada de aplicação ela vai envolver os tipos de conexões que a gente pode ter com PCI Express, DisplayPort ou
outros dispositivos externos. Já a camada de transporte, ela foi desenvolvida para ter um alto desempenho e baixo custo. Ela também foi desenvolvida para que possa haver multiplexação de transmissões, fazendo que fique mais eficiente. O que é uma multiplexação? Você consegue colocar PCI Express e DisplayPort num mesmo dispositivo, numa mesma conexão. Ela pode operar numa forma de baixa latência para conexões mais rápidas e pequenas. Ele também possui nessa camada de transporte um buffer que armazena os dados por um curto período de tempo durante transmissões. Ela permite uma flexibilidade em topologia, como a gente viu com o Daisy Channel, ou então ligação direta. E uma característica interessante é a sincronização entre os dispositivos. Eles ficam sincronizados com 8 nanosegundos de diferença máxima entre a comunicação dos dois. Agora, falando um pouquinho de InfiniBand, a gente está falando de um tipo de interface de entrada e saída que foi feita principalmente para servidores ou para estações de mais alto desempenho, enquanto que o Thunderbolt 3 ele foi usado para PCs, basicamente, foi usado para outras aplicações também, mas o InfiniBand ele foi mais aplicado a servidores para você fazer comunicação entre nós de um cluster ou você fazer comunicação entre computadores e servidores de arquivos, redes, etc. Então ele é muito interessante nesse sentido e ele consegue ligar muitos dispositivos ao mesmo tempo, fazer uma rede gigantesca. A ideia dele então está aqui nesse formato, nessa topologia, né? E o InfiniBand ele tem um adaptador de host, quer dizer, ele pode permitir com que um dos nós ou um dos computadores seja aquele que faz as solicitações de transmissões. Ele é feito através de um link InfiniBand. Você pode ter direto ligado a um Target Channel Adapter, que aí seria o dispositivo que iria receber as ordens de serviço, mas pode ser ligado também a um switch. Um switch seria uma rede local que você poderia ligar a N dispositivos target. Além disso, pode existir ainda um roteador que ele liga a sub-redes. Então você pode ter uma pequena rede InfiniBand com dispositivos locais, e você pode também ter ligações bem longas, de metros de distância, que ele pode transformar para ligar para outras sub-redes InfiniBand. Pode inclusive esse roteador ligar para uma rede Ethernet, e aí a comunicação por meio da rede Ethernet funcionando como se fosse um link InfiniBand. Quer dizer, não existe um limite muito baixo para isso. As redes InfiniBand podem ser grandes o suficientes para conseguir fazer laboratórios de pesquisas enormes. Como é que funciona a implementação do InfiniBand? A camada física ela tem vários links que eles podem ser agrupados de acordo com a velocidade necessária. Podem ser colocados até 16 canais lógicos, mas podem ser menos canais lógicos utilizando mais links físicos para ter maior velocidade. Uma dos canais lógicos é utilizado para o gerenciamento das transmissões. Como se trata de uma rede, a InfiniBand ela vai ter um mapeamento dos dispositivos ou dos targets. Então você vai ter como uma estrutura de rede mesmo, que o InfiniBand vai inclusive fazer um mapeamento de tráfego para conseguir mandar os dados de maneira correta entre os nós que estão interessados em fazer a comunicação. E como é uma rede, tem camada física, de enlace, de rede e de transporte. Na camada física, a gente vai ligar aqui os cabos, né? Que no caso pode ser cabos de cobre ou pode ser inclusive fibra ótica. A camada de enlace ela é feita para atribuir os endereços aos dispositivos e também para checagem de erro na transmissão de pacotes. A camada de rede é para identificar qual vai ser o caminho percorrido na transmissão de dados. E finalmente a camada de transporte é usada para confiabilidade na transmissão dos dados, num nível mais alto. Então está aqui como é que podem ser usados os links. São 16
podem ser usados 16 canais de um link físico, ou pode ser usado um link com 12 linhas virtuais, chegando até um sinal de 30 gigabits por segundo. Na verdade, efetivo chega a 24 bits por segundo. E isso dividido entre envio e recebimento, transmissão e recebimento de dados. Então, assim, dependendo da capacidade requisitada, ou dependendo da quantidade necessária, a banda necessária para transmitir os dados, vai ser usado o número de linhas físicas dentro de uma linha virtual. Aqui está um esquema então do InfiniBand com as 4 camadas que a gente viu: camada física, camada de enlace, camada de rede e camada de transporte. Todas elas aqui implementadas no seu nível. A camada de transporte, ela tem algumas filas para recebimento e envio de dados para organizar os pacotes que chegam e são enviados, de acordo com a necessidade do cliente e do servidor.